Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da comunidade LMS especial Legislativas. Hoje o episódio número 4, onde vamos avaliar os debates que ocorreram no sábado e no domingo. Como sempre, aqui comigo está o Perry e hoje um convidado especial, número 1 por Leiria do Livre, Filipe Honório. Sejam os dois muito bem-vindos. Olá pessoal, olá Filipe, olá Diogo, como é que estão? Tudo Alô, bem? boa noite. Obrigado pelo convite, desde já, e muito obrigado por me deixarem juntar aqui um bocadinho a vocês para termos aqui dois dedos de conversa. Então vamos estar aqui a analisar os debates e depois o Filipe vai dar uma pequena noção daquilo que é o programa do Livre e de algumas das suas propostas. Diogo, quais é que são os debates que vamos ter hoje? Portanto, os debates de hoje vai ser primeiro de sábado, que foi PS-PAN versus PAN e PSD versus Livre, se não estou em erro, sim. E também, depois, os domingos, será CDS, Partido Socialista, Iniciativa Liberal, Chega e PAN Livre. Então vamos começar pela ordem que foram realizados. Normalmente, como fazemos, vamos começar por PSD Livre, Rui Rio versus Rui Tavares. Começas tu, Diogo? Sim, sim. Espera aí, não foi o PS Sim, sim, PAN sim, sim. primeiro? Desculpa, eu tenho aqui a, Foi o a PS ordem PAN. diferente. PS Pan, sim. Ok, foi o PS Tenho PAN. aqui. Então pronto, eu começo. Portanto, tivemos então António Costa contra Inês Sousa Real, PS versus PAN, são dois partidos que nesta legislatura que acabou à pressa, tivemos o PAN muitas vezes ao lado do PS como um dos partidos destas meia geringonça, que nunca foi assinada. Portanto, era interessante para saber como é que se iria desenrolar este debate, se haveriam portas a diálogo, se não haviam. E parece que António Costa, para mim, continua com aquele discurso um bocado para fugir à possibilidade de entendimento à esquerda, sendo que o PAN não se identifica com a esquerda-direita, mas parece-me que António Costa continua a fugir a esse discurso de comprometer, tal como Rui Rio não foge. Rui Rio diz que a primeira porta a abrir será à direita, com o CDS e Iniciativa Liberal. António Costa parece-me que não fala tão claro sobre se vai abrir essa porta ao PS, ao, ao Bloco de Esquerda, à CDU, ao PAN e, caso o LIVRE consiga eleger, volta a conseguir eleger um deputado, ao LIVRE. Parece que António Costa, para mim, continua a falar muito e a explicar pouco. Fala sobre o que é que se passou nestes últimos 6 anos de governação, sobre as suas vitórias conseguidas, seja no SNS, seja a nível do trabalho ou a nível fiscal, mas para além de serem muitas vezes vitórias um bocado pequeninas para aquilo que deveria ser a governação do Partido Socialista, parece-me que continua a ser também a roubar muitas daquelas que foram as conquistas da esquerda. E isso parece-me um bocado baixo por parte de António Costa, mas acho que já estou habituado a esse tipo de discurso. A Inês Sousa Real tem uma retórica muito boa, está cada vez melhor nos debates. Acho que o pior que ela teve foi sem dúvida frente ao CDS, mas também é porque é complicado devido à atitude que Francisco Rodrigues Santos tomou. Até agora parece-me ser uma candidata muito boa, uma cabeça de lista muito boa por parte do PAN. Outras situações, o António Costa às vezes parece um político de direita a falar, fala mais sobre as empresas do que as pessoas, sobre a economia e também, principalmente na parte da transição climática, visto que é um dos grandes focos do PAN. Parece-me que copiou um bocado o discurso de João Coutinho de Figueiredo quando defendeu uma transição climática mais à base do crescimento económico, que até hoje eu não concordo, não concordo da maneira como ele está a pensar, mas o, o António Costa parece-me que foi um bocado por esse tipo de discurso. A Inês Sousa Real
teve bastante bem ao atacar o PS e o PSD por serem cada vez mais parecidos e por haver também este foco PS e PSD pela comunicação social. Parece que já só há dois partidos em Portugal. E também para rematar, a Inês Sousa Real parece-me que é a candidata perfeita e o PAN parece mostrar uma evolução muito importante, porque o PAN em tempos foi um partido muito focado em ambiente e causas animais e de pessoas, e agora parece-me que está a conseguir introduzir ainda mais uh, propostas económicas, embora ainda falhe um bocado nas suas explicações, mas parece-me que está a introduzir mais causas ao partido que torna o partido um pouco mais completo. Sim, daquilo que eu tenho apontado é um bocado isso. Inês Sousa Real mostrou-se aberta a dialogar com António Costa, o mesmo, pronto, continua a frisar que era a maioria absoluta para o Partido Socialista, muito provavelmente não vai acontecer, e não digo que fechou a porta ao PAN, mas deixou um bocado em suspenso. Inês Sousa Real a apontar muito bem que é o quão mau é, e passo a citar o que ela disse, a dicotomia PSD-PS, que já falamos até no episódio anterior, que está a se tornar quase como no sistema bipartidário dos Estados Unidos. António Costa parece mais preocupado com as empresas do que com as pessoas, como já tinhas dito, Diogo, e a querer complicar e a querer fazer parecer mais difícil que o que é a transição climática, e discurso esse que mantém desde que deixou querer saber, principalmente do Bloco e do PEV. As propostas do PAN, aí ainda acho que é importante salientar, apesar de já ter uma outra maturidade enquanto partido, acho que as propostas continuam demasiado limitadas ao ambiente. E acho que foi dos poucos pontos fortes de António Costa durante este debate. A Sousa Real também tocou bem na ferida, que é a tendencial aproximação do PS ao PSD, cada vez votam mais vezes juntos, e já não é a primeira candidata a mostrar isso. E neste real também bem apontar as falhas do plano para o aeroporto de Montijo. Filipe, o que é que tens por aí? Sim, temos aqui um debate em que chegam dois representantes políticos de partidos que estão em trajetórias e contextos bem diferentes. Por um lado, o PAN tem vindo a perder gás nas sondagens, porque nós tínhamos sondagens a dar ao PAN 4, 5% nos últimos tempos, há alguns meses, e neste momento aquilo que o PAN tem é 3, 2%, e portanto o PAN entrou, e principalmente depois no debate com o LIVRE, isso até se viu mais até no debate com o PS, mas vê-se o PAN um bocadinho no toque e foge e a tentar ir para as temáticas que sabe que lhe são mais confortáveis, não tem aquele eleitorado base que lhe deu projeção e com o qual conseguiu o grupo parlamentar que teve agora em 2019. E, portanto, está nesta fase um bocadinho de tentar cimentar o discurso novamente. A Inês Sousa Real tem efetivamente também melhorado a prestação nos debates, a meu ver, está mais segura. Isso também é natural porque ela é líder há pouco tempo do partido e, portanto, é natural que nos primeiros tempos a evolução e a comunicação, a oratória e isso tudo melhore muito, muito rapidamente. Vamos ver se ainda chega a tempo para dar ao PAN um resultado melhor do que aquele que se perspectiva, porque se calhar provavelmente vai ter um resultado um bocadinho abaixo. Vamos ver se isso se traduz depois de uma perda ou não de mandatos, porque o eleitorado do PAN também está nos centros urbanos e, portanto, apesar de até perder força, pode não necessariamente perder mandatos. E depois temos o PS, que claramente não vai conseguir chegar à maioria absoluta. Esse cenário está um bocadinho distante. Não creio que isso sequer aconteça. Não parece que as pessoas o queiram. E, portanto, está a tentar ir ao centro. E daí esse discurso, como estavam a falar, de ir mais às empresas. Aliás, normalmente a maneira mais fácil de perceber a quem é que o PS vai direcionar uma campanha, ou se vai buscar mais à esquerda, ou se quer jogar mais ao centro, é logo pelos cartazes que mete na rua e pelas cores que usa. E se vai mais para os vermelhos, para os rosas, sabemos que vai mais para a esquerda. Se vai mais para os azuis ou para os verdes, que é um bocadinho aquilo que eles têm agora, vão sempre mais ao centro. E é esse discurso que António Costa está a fazer neste momento. É lá que ele quer disputar o eleitorado e, portanto, com um partido que no fundo está no pisca à direita e pisca à esquerda, era prudente não hostilizar demasiado
E, portanto, foi o que o António Costa tentou fazer de certa forma, enaltecer o PAN até e a estabilidade que trouxe, enfim, a aprovação dos orçamentos, e, portanto, sente-se que António Costa confia mais no PAN para uma possível solução governativa do que, se calhar, outros partidos à esquerda. E, portanto, foi um debate mais tranquilo, por via da necessidade dos dois partidos, que também não se querem hostilizar. O PAN nunca teve muito essa abordagem e que o PS não teria muito a ganhar. Teve alguns pontos interessantes na parte do ambiente, sim, mas nota-se ainda no PAN que quando vêm outros temas, seja de economia, seja até mais ecológicos, não animalistas, mas até mais ecológicos, tenta sempre fugir, não é, de emissões, por exemplo, na questão da descarbonização da economia, foge um bocadinho para as emissões da pecuária e etc. E, portanto, nota-se que há sempre aquele desvio que acho que acontece por esses dois motivos. Por desviar para aquilo que sabe que é o seu eleitorado mais consolidado e, por outro, porque é aquilo com que estão mais confortáveis. Ainda assim foi um debate interessante, acho eu. Eu achei, mas enfim, eu se calhar consumo mais do que a maioria das pessoas de debates políticos. Acho que foi interessante para ver que realmente as estratégias deles estão muito alicerçadas nestas duas linhas. Sim, acho que é um pouco isso. O PAN, apesar de já ter mudado um bocado enquanto partido e as suas propostas estarem diferentes e não se focar só no animalismo e no ambientalismo básico, mudou, o PAN evoluiu, mas ainda assim acho que tem que aprofundar mais, principalmente em termos de propostas de cariz social, económico e até mesmo ecológico, como disseste aí. Pronto, como eu tinha dito, é tal coisa. O PS quer a maioria, não a vai conseguir. Todas as sondagens apontam para que isso não aconteça. Muito pelo contrário, o PS até tem descido, não muito, mas desceu relativamente àquilo que era o ano passado, que lhe dava 41, 40%. E o PSD está a subir. Para quem tinha 23, chegou a ter 23% do ano passado e agora está com 32% na última, acho eu, se não estiver enganado. Em duas sondagens que lhe dão 31, 32, portanto a coisa está mesmo por aí. Sim, E, confirma-se. e- e eu acho que ainda posso dizer aqui duas situações. Eu antes pensava que o voto em branco transformou-se no voto no PAN. Havia muitas pessoas que transformaram esse voto e eu continuava a dizer que votar no PAN continuava a ser um bocado como votar em branco, porque eles só traziam um ou dois assuntos à Assembleia. Hoje em dia já existe um maior conteúdo do PAN, um, para trazer à Assembleia, e embora ainda um bocado verde, pegando aqui na cor do PAN, embora ainda um bocado verde, de facto existe algum conteúdo que o PAN já traz para a Assembleia. E o PS, naquilo que vocês estavam a apontar, e o Filipe apontou que o PS estava a tentar disputar o eleitorado ao centro, e isso acho que tem uma análise um bocado simples. O PS está a contar que quem normalmente vote no Bloco e na CDU estejam magoados com esses partidos, e eu sei de pessoas assim, estão magoadas com esses partidos e vão votar no PS para evitar um governo de direita. Portanto, à esquerda ele não tem que ir buscar votos, porque eles já vão migrar naturalmente para o PS. Já ao centro é onde ele vai ter que disputar eleitorado com o PST e onde parece que está a querer disputar. E parece-me a mim que está a perder. E perder por algum. Com bastante margem, até porque o PST recuperou, como o Perry disse, no último ano, quase 10% nas sondagens. E isso, para António Costa, deveria já ter percebido que isso não parece que não está a funcionar como ele quer. Sim, porque. É, e, Sim, força, força, Filipe. Fala, Filipe. Não, ia só dizer que essa estratégia do voto contado, que é isso mesmo que acaba por acontecer, principalmente do Bloco de Esquerda, eu não sei se ele vai assim tão diretamente para o PS como parece que o PS está a assumir que vai. Porque se a percepção, e a verdade é que as sondagens já saíram pelo menos duas que reforçam este cenário, que é não há uma maioria absoluta, portanto não há sequer esse cenário no horizonte. Uma coisa é se o PS estivesse ali nos 40%, ok, a maioria absoluta
estar próxima e, portanto, o voto útil ia estar muito mais presente nas pessoas. Portanto, sem este cenário sequer no horizonte, não me parece que as pessoas estejam tão disponíveis para isso e, portanto, a discussão passa a ser de quem é que querem ou de que solução governativa é que depois querem à volta. O António Costa está a recusar-se completamente a esse cenário, não é? E quer puxar pela maioria absoluta e por isso é que ele nem abre o jogo sobre a governação, que é para também deixar este receio nas próprias pessoas e, portanto, aqui o voto útil forçado, mas não me parece que isso esteja a correr assim tão bem. Pode vir agora sondagens a dar uma direção de voto diferente também com os debates, mas tenho muitas dúvidas que isso aconteça e acho que esse voto à esquerda que o PS está a contar ter, não sei se vai ser assim tão direto. Sim, pronto, é um pouco isso. Porque o PSD reduzir uma diferença de quase 20 pontos percentuais, como eram os 23 que chegaram a dar ao PSD e os 41, 42 que chegaram a dar ao PS, reduzir agora para 32, 31, 32 para os 38 do PS, é porque a estratégia de António Costa não está a correr bem. E acho que em vez de continuar a amarrar nisso, querer uma maioria absoluta, cativar os eleitores, apresentar realmente propostas e não tentar fechar a porta à esquerda, porque em 2019, quando fez isso, acho que lhe correu um bocadinho melhor do que aquilo que esperava quando abriu as portas à esquerda, conseguiu subir, mas agora que fechou completamente, está a descer, como é visto, e tem que reformular, se quiser obter mais votos, tem que reformular essa estratégia. Mais alguma coisa a Sim, dizer até sobre este porque a debate? percepção e aquilo que tem. E é só acrescentar isso sobre essa questão da maioria, porque a percepção pública também acaba por ser de que a geringonça, apesar de todos os defeitos que possa ter, etc., a percepção pública é que melhorou a qualidade de vida e, portanto, as pessoas associam essa solução governativa a algo de positivo. E até as sondagens mostram que as pessoas são mais favoráveis ou não estão tão de acordo com uma maioria absoluta e, portanto, preferem algum tipo de acordo de governação e dessas soluções o acordo à esquerda acaba ainda por colher grande popularidade. Portanto, eu não sei exatamente em que é que o PS está a basear para essa estratégia, pode ter dados mais apurados, mas não me parece que isso depois responda agora à percepção das pessoas. Sim, até porque É. acho que se conseguiu bons avanços, podiam ter sido melhores se não fosse algumas barreiras que o PS põe e daqui não passa. Podia-se ter ido ainda mais além, mas já foram ótimos avanços, tanto em termos laborais, como em termos de salário, como em termos das condições de vida, e acho que era importante progredir. Não tivesse o PS neste orçamento embirrado, fechado a porta tanto ao PCP, que não o costuma fazer, desprezado ainda mais o Bloco do que o que já vinha a fazer. Portanto, aconteceu o que aconteceu. António Costa acho que tem que parar e pensar um bocado que o que está a fazer não está a funcionar e corremos o risco de cair num governo de direita. E eu acho que é um bocado assim. E o António Costa acho que ainda não conseguiu mesmo chegar àquela conclusão de que, ok, cada vez estou mais longe da maioria absoluta. Quando ele ganhou mais votos foi quando estava em campanha clara a dizer que a maioria absoluta não é o caminho, queremos continuar com o governo à esquerda. Em 2019 ele ganhou muito voto assim, e ganhou muito voto das pessoas menos atentas que perceberam que se calhar algumas daquelas coisas que ganharam não foram propriamente do PS, mas sim dos seus parceiros à esquerda, e parece-me que isso levou a que o PS de facto crescesse. Agora, o PS quer maioria absoluta, Mas atenção, o próprio Diogo, António Costa dizia que não era bom. Diz? atenção, Diogo, porque em 2019 os votos que o PS ganhou, ao contrário do que está a ser agora, os votos que o PS ganhou foram vindos do PSD. Agora são Sim, vindos do mas Bloco e houve muita CDU. gente, mas houve muita gente indecisa que votou no PS e até vendo falando com pessoas na rua na altura das legislativas, eu acho que lembro até o meu pai me falar sobre isso, que o PS, havia muita gente que dizia eles estiveram bem, portanto vou votar neles. E quando deviam ter-se apercebido que não tinha sido um trabalho único do PS. E neste momento parece-me que
que António Costa não está a perceber que a estratégia anterior se calhar funcionaria melhor, mesmo que tivesse um intuito de maioria absoluta, se calhar iria funcionar melhor do que esta. E eu acho que com estratégias que estão a funcionar melhor, acho que podemos partir para o segundo debate, também para não ocuparmos muito neste, se vocês já não tiverem mais nada a dizer. E o Olha, da segundo minha debate, parte o não. Filipe vai começar, até porque envolveu o livro, o partido que o Filipe está a representar. Olha, este debate foi muito, para mim foi muito interessante porque desde logo o PSD finalmente apresentou o seu programa e portanto havia alguma coisa mais a discutir, mais profunda e depois fomos para o debate um bocadinho dominado pelas questões também económicas, de crescimento e viu-se um Rio um bocadinho mais ativo, mais combativo, por assim dizer, mais até do que com a extrema-direita, que é alguma coisa que se registra e que se percebe, ou que não se percebe bem a postura de Rui Rio, mas percebo que veja, possivelmente, isto é um sinal de que vê a extrema-direita como potencial aliado, ou pelo menos que facilita a formação do governo, e portanto não olha assim para partidos depois à esquerda. E depois, em questões económicas, foi um grande, não é, à moda de moedas, um grande unicórnio sobre baixar impostos e, portanto, a economia cresce. Quer dizer, que ficou assim um bocadinho meio estranho, que nunca conseguiu ir bem explicar de onde é que tinha aqueles 17 mil milhões, salvo erro, que a economia iria crescer até o final da legislatura, porque simplesmente as medidas que eles iam aplicar, se tudo se mantivesse igual, se não houvesse uma pandemia, portanto, a economia ia crescer, e isto normalmente é sempre o plano da direita para qualquer coisa, é baixar impostos, e, portanto, há mais dinheiro para tudo. E depois, as mesmas questões um bocadinho para o lado do LIVRE, e é óbvio que aí o LIVRE apresenta um modelo de sociedade e de visão de sociedade que é diferente daquele que temos atual. E, portanto, a ideia de que o crescimento ou que o bem-estar das pessoas e, portanto, o nosso desenvolvimento se mede apenas pelo PIB e naquilo que se vai produzir a mais, é estar a medir com a balança errada. Porque, na verdade, o LIVRE até defende, a nível de indicadores, que outros sejam utilizados, e não só o PIB, porque vemos, por exemplo, em países como a Irlanda, até pode haver um PIB per capita muito bom, mas isso não significa que necessariamente as pessoas vivam bem, porque isso pode significar simplesmente uma acumulação de riqueza nos mais ricos. E, portanto, nessas questões económicas, onde até o Rui Rio nota-se que ele está mais preparado, é certo, até porque tem o programa e, portanto, também pode estar mais seguro daquilo que está a dizer, mas a verdade é que também esperava um bocadinho mais da parte do PSD em matéria económica, até para se evidenciar um bocadinho em relação ao PS desde já, em algumas matérias económicas e que no fundo aí é onde vai disputar alguma coisa com o PS, seja IRS ou IRC, enfim, esperava ali um bocadinho mais e o Rui Rio não foi bem capaz de concretizar. E depois outras questões que tivemos e que Rui Rio tentou atacar, com aquela questão da ofensa ao Presidente da República, até acusou o LIVRE dessa questão, e depois do RBI, etc. Enfim, viu-se que o debate com a extrema-direita serviu para pôr vários temas importantes, pelo menos da agenda do LIVRE na mesa, pelo menos que tenha servido para isso. É muito, e lá está, combina com isto que eu estava a dizer logo no início, que é vê-se muito mais um Rui Rio ataque com este tipo de coisas do que, por exemplo, com a prisão perpétua, que a mim é algo que me choca, que não estava sequer à espera de alguém que estivesse no PSD. Não me parece que, por exemplo, Rangel tivesse uma posição destas em relação à prisão perpétua, ao mesmo de outros dirigentes do PSD, e o Rio vai um bocadinho por aqui e espanta-me sinceramente. Eu não sei se isto é apenas estratégia para tentar não hostilizar ou se é realmente sincero da parte de Rui Rio, essa abertura, ou esse não, nem sequer o escandalizava, de certa forma, não incomodava muito falar dessas coisas. E, portanto, tivemos depois a explicação, mais uma vez, sobre a questão do subsídio de desemprego e que, no fundo, o Rio dizia que era, e também na questão da ofensa ao Presidente da República, que isto, se não ainda ficava uma bandalheira pior do que é, ou algo deste género, mas enfim, usou a expressão bandalheira, que também não era algo que eu estava à espera de um líder de um partido que quer ser governo, e portanto nestas coisas eu acho que é um Rui Rio sincero ou genuíno e que aquilo lhe sai mesmo, mas que se espera muito mais de um primeiro-ministro que tem de estar ponderado e moderado e, quer dizer, tem de ter também uma postura mais responsável do que aquela que Rui Rio
mostrou. Rui Tavares depois conseguiu, de certa forma, explicar, dizer que a moderação neste debate também não foi muito, não acredito que tenha sido muito positiva, as interrupções não eram muito, não dava para perceber muito a linha de pensamento e o Rui Tavares tentou explicar um bocadinho da questão do alargamento do subsídio de desemprego, para quem quer acabar o mestrado, para quem quer procurar ou iniciar um novo negócio, etc. Várias coisas ali que ele ainda tentou abordar e que são até aplicadas já noutros países, como em França. E não conseguiu concluir aquele raciocínio da melhor forma pelas questões de tempo, mas ele tentou ainda apresentar essa proposta, que é uma proposta que, a meu ver, obviamente faz todo o sentido, que é utilizada noutros países e que lá está, mais uma vez, acho muito estranho que alguém, um líder do PSD, mostre tanta garra e, quer dizer, tanta perplexidade com este tipo de medidas que são, diria, moderadas até, não me parece nada, não é às vezes o LIVRE, ainda é visto como um partido radical e etc, enfim, é o que seja, mas não me parece nada extremista, até me parece uma medida bem consensual e ponderada e, portanto, estranho muito que o Rui Rio escolha este tipo de propostas e medidas para exatamente atacar. Acho que foi, não sei se foi tão útil para Rui Rio no combate ao centro, daquilo que estávamos também a falar há pouco. Tenho ali algumas dúvidas que tenha conseguido demonstrar isso. Acho que foi mais uma vez útil para Rui Tavares, que esteve de igual para igual a discutir com aquele que quer ser o próximo Primeiro-Ministro e que conseguiu, mais uma vez, apresentar várias medidas e que conseguiu, obviamente, também, logo desde o início, estabelecer diferenças muito claras, nomeadamente com a saudação pelo dia em que marca o aniversário da legalização de casamento entre pessoas do mesmo sexo e que o PSD, por exemplo, não acompanhou. E em matérias sociais e direitos humanos há diferenças claras que o LIVRE tem com o PSD e aí acho que ficaram também claras. Completamente. Sim, é um pouco isso. Tirei aqui uma parte que, pronto, o Rui Rio continua a ser contra o aumento do salário mínimo e a preferir tentar, magicamente, subir o médio e diz que o mínimo automaticamente subirá. Não é assim, acho que não é assim que funciona e é um dos milagres do programa do PS ser citado por Rui Rio. E supondo que o Rui Rio faz isso, outro dos temas que também marcaram foram os impostos, mas acho que o Rui Rio deixou um bocado à tona, não aprofundou o suficiente. Eu Mas acho que ele aprofundou, simplesmente não faz em mínimo sentido aquilo que ele apresentou. Eu tentei compreender, eu tentei voltar atrás para perceber o que ele estava a dizer. pois foi Portanto, isso. Terry, ele aprofundou, simplesmente não faz em muito sentido, mas. Ou então, pronto, magia, lá está. Eu não percebi mesmo, porque com o corte nos impostos e a presumir que ele aplica a tal magia que eu citei em cima, hum, como é que nascem magicamente esses 17,3 mil milhões de euros que ele disse? Pá, não sei. Era o crescimento do PIB, né? Que depois já não me lembro das percentagens, mas uma parte era redução de Era. impostos, uma parte era para o déficit e outra parte, já não lembro exatamente, acho que era para investimento na educação. Não sei se é a favor Eu acho que desse o Rui aspecto. Rio Era o atrapalhou-se déficit, ele completamente falou nesta parte. déficit e redução de impostos. Impostos. E foi isso que ele falou. Também viu já preparar desculpas, porque caso ganhe algo corra mal, não é? Um, e também Mas é na- que é uma desculpa um bocado certa. É que ele diz: se estivermos em situação de pandemia nestes anos, obviamente não vamos conseguir. Que é o que mais parece é que vamos continuar durante pelo menos mais um ano ou dois. sim, E é mas imprevisível, mas é que essa imprevisibilidade, deixa-me só dizer, essa imprevisibilidade é tanta que depois ele atirou números, não é? E ele tirou vários números para o ar, milhares de milhões, percentagens, etc. Portanto, é por isso que não faz muito sentido, não é? Estar, por um lado, a querer tirar estes números todos e parecer uma pessoa mais séria e que pensou as coisas, e etc. Mas depois a imprevisibilidade é tanta que isso cai um bocadinho por terra. Portanto, eu não percebi bem essa estratégia dele ou essa postura, não sei. Não parece eficaz. sim, e outra coisa que o Rui falhou, mandou completamente ao lado neste debate, foi tentar apontar as falhas ao subsídio de desemprego para quem se despede, tentou fazer uma de André Ventura e tentou generalizar que o LIVRE queria o subdesemprego para toda a gente se despedir, em qualquer caso era para toda a gente. Não, Rui Tavares depois esclareceu bem a quem é que isso se aplicava, mas Rui Rio esteve muito mal nesta parte
e posso afirmar sim que este Rui Rio esteve completamente ao lado neste debate. Foi o pior debate de Rui Rio, mas de longe, porque ele até agora vinha estando bem. Rui Tavares manteve. Rui Tavares tem sido uma enorme surpresa, pelo menos para mim, e Rui Rio, este aqui esteve completamente ao lado, muito mal. Eu, Sim, sim, força, Billy. vais continuar? Não, 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 Se fores só continuar, continua. ia só dizer que, pronto, no geral foi também um debate calmo, ambas as partes souberam se respeitar e, pronto, conseguiram-se debater ideias, propostas já sabe que não dá para debater com muita clareza e não se dá para aprofundar muito, também são 25 minutos de debate, o que é ridículo, pronto. Tínhamos aquele Não gráfico são que eu... 25 minutos, não. Não são 25 minutos, não. E é aqui que eu digo já, debate vergonhoso, porque Foi foram 20. 20 minutos. Foram Exatamente. 20 minutos. Cada um falou 10 minutos e pouco. Portanto, Foi. acho que nem aos 21 minutos chegava. É assim, É eu não Não, não, vi, aí. foram 10 minutos e eu não 3 vi em segundos e direto, 6 segundos, assim uma coisa. Exato, Foi, eu foi. não exato. vi em Os 5 direto. minutos foi para a moderação. Eu não vi em direto Foi. porque normalmente na RTP Play não mostra Eu vi os na RTP Play. vistos, então Ah, ou não? foi de. Não, eu acho que na RTP Play. Este debate Não, foi não, 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 não. aonde? Eu vi na CNN. Eu vi no site da Ah, pois. CNN. Porque os Estava RTP lá. Play, os únicos que têm o contador O sempre cronómetro. são É os da TVI que os da aparecem em TVI que cima e aparecem em é cima. os da RTP. E este aqui não, Um, não me lembro de ter, mas também por acaso não foi algo que eu tenha prestado muita atenção. Mas se dizes que foram foram 10 20, minutos e pouco para cada. pronto, é o que é. Mas E é força. aqui que eu começo. Foi vergonhoso isso, 20 minutos. E que 20 minutos é, 25 minutos já é mau. 20 minutos então é qualquer coisa que não se pode compreender. Então onde é que estão os outros 2 minutos e meio a cada candidato? Onde é que eles foram? Desapareceram? Foi magia? Não sei. Acho que mais magia só mesmo os 17% lá que vai subir o PIB, segundo o Rui Rio, para justificar o corte de impostos. Portanto, eu acho que aqui já cobri tudo aquilo que eu por acaso já estava a rir aqui para mim, porque vocês estavam a falar naquilo que eu tinha apontado. Tanto o Felipe como o Perry falaram basicamente naquilo. O Rui Rio parece que estava agora bem mais confortável por ter um programa eleitoral. O que eu estava também a explicar é que não compreendo como é que ainda há partidos que não apresentaram o seu programa eleitoral, nomeadamente o PAN. Parece-me complicado pensar nisto, até porque embora as eleições sejam antecipadas e um bocado em cima do joelho, temos que perceber que já há 3 ou 4 meses que isto está programado e já um mês antes se percebia que pelo menos o orçamento poderia não passar. Portanto, pelo menos um esboço deveria ser algo que os partidos já tivessem preparado. E parece-me, até ainda por um partido que quer governar o país, parece-me irresponsável 20 dias das eleições ter um programa eleitoral com 2 dias de idade. Portanto, Rui Rio começou, como eu disse, mais confortável, mas depois também começou-se a enrolar, como já falámos, com as magias do PIB, e 17% e 5% para ali, 3% para acolá. Rui Tavares, como o Perry disse, que surpreendeu até agora em quase todos os debates, e para mim tem sido dos melhores, sem dúvida o candidato mais consistente, e sobre contrapor bem as posições com o seu próprio programa. E é aí onde Rui Tavares ganha. Ele é muito conhecedor do seu programa eleitoral, bastante conhecedor de como o quer pôr em prática, do que é que consiste cada das suas propostas, e isto é algo que um candidato deve ter, e Rui Tavares tem em demasia. A demasia, que não por um mau sentido, é excelente naquilo que é seu e também sabe pegar nas fraquezas dos outros, embora aqui isso fosse mais difícil e ele próprio admitiu porque o PSD tem um programa eleitoral muito recente. E outra coisa também para acabar, porque não quero alongar muito, Rui Rio, como vocês já falaram, foi mesmo populista em algumas dos seus ataques, porque tentou ser mais firme, tal como o Filipe disse, não foi tão firme no ataque a um partido que para mim é fascista,
E ainda por cima, parece que a direita continua a ter uma atitude muito linhas mansas para com as ideias do partido de André Ventura e quando vai debater com os partidos de esquerda lança os cães de ataque à vontade com uma vontade muito grande de rasgar tudo o que é dito pela esquerda. E coisa que não se vê com a extrema-direita, que embora parece-me que já exista uma espécie de evolução por parte dos partidos à direita, porque pronto, quando alguém mete no seu programa eleitoral Deus, Pátria, Família e Trabalho, torna-se difícil continuar a defender o facto de que o Chega não era extrema-direita ou que não era um partido com ticos muito fascistas, e parece-me que a direita já conseguiu pelo menos compreender que se calhar não deveriam ir por esse caminho. E Rui Rio mostrou algum populismo ao atacar apenas títulos das propostas do livro, nomeadamente o subsídio de desemprego para quem se despede. Parece que estava um bocado desesperado devido a ter metido a pata na poça quando estava a falar sobre o PIB e tentou atacar, tal como o André Ventura tinha feito, tentou atacar o programa do livro quase sem sentido. E o Rui Tavares explicou, e bem, e uma proposta que eu acho que qualquer pessoa com 2 dedos de testa deveria de aceitar, que é quem se despede não quer dizer necessariamente, ou a esmagadora maioria, não quer dizer que não queira trabalhar. Simplesmente existem circunstâncias da vida que levam uma pessoa a ter que se despedir. Mas pronto, como se calhar a direita também é a favor de que é comer e calar dentro de um local de trabalho, deve acatar todas as ordens e se calhar até aceitar a exploração que é feita sobre os trabalhadores, então torna-se isso, despediu-se, não quer trabalhar. Não é isso. Nem todos os locais de trabalho são saudáveis, nem todas as vidas são saudáveis ao ponto de ter que estar num trabalho. Há pessoas que querem mudar de carreira, querem mudar de rumo. Violência doméstica, como falou Rui Rui Tavares. Tavares. Existe um conjunto de fatores que podem levar a uma pessoa a despedir-se e têm que ser tomadas em conta. Portanto, populismo puro por parte de Rui Rio, que eu se calhar não estava à espera de Rui Rio, até porque tinha mostrado uma pessoa bastante sensata até aqui, e isso foi se calhar dos piores debates de Rui Rio. Sim, eu acho que alguém que tenha visto realmente este debate que apoiasse o Henry possa ter perdido um bocado a confiança em si, porque foi mesmo o pior debate do Rui Rio esteve muito mal. E eu acho que o Rui está a preferir deixar o Chega um, um bocadinho de parte, mas ainda ir ressalvando alguns pontos do seu programa e daquilo que defende. Eu acho que ele está-se a preparar para quando Chega lhe der um apoio parlamentar, se isso acontecer, se a direita chegar ao poder ou a direita, os partidos de direita tiverem uma possibilidade de governo. Se isso acontecer, eu acho que ele está-se a preparar para tal, que é justificar o apoio do Chega com pontos em comum e que se calhar não há ali tanta discordância como as pessoas pensam. Parece-me um bocado isso, que é tentar atenuar a situação. Sim, Mas porque isto é abrir a porta para ser depois engolido pelo Chega, porque não há dúvidas sobre isso. Né? Se ele tenta essa estratégia está mais do que provada na Europa fora, que se tenta engolir ou se tenta ir atrás da extrema-direita e normalizar, o que vai acabar por acontecer é que os partidos de centro-direita são completamente engolidos pela extrema-direita. E se for essa a estratégia de Rui Rio, duvido que o PSD tenha sucesso com isso. Eu ainda acho que o Rui Rio em particular, vai atrás um bocadinho da possibilidade de um bloco central, é o que me está a parecer, seja como vice, seja como primeiro-ministro, parece-me. Vamos lá ver se isso é possível. Eu tenho dúvidas que conte com o apoio do Chega. Eu acho que tenta não hostilizar demasiado para tentar ir lá buscar o eleitorado, mas não me parece muito democrata essa posição seja muito aceitável. Por isso é que também acompanho aquilo que estavas a dizer sobre a reação dele a algumas das medidas, até porque ele tentou mais uma vez também sobre o RBI, por exemplo, voltar um bocadinho aos argumentos da extrema-direita, sem muito sucesso, não é? Tentou replicar o mesmo discurso e as pessoas preferem sempre o original. sim, Exato. porque o Chega quer apoiar o PSD.
Agora, falta o PSD ter abertura para negociar com o Falta Chega. qualquer partido de direita ter abertura para isso, porque parece-me que fecharam todos a porta, por mais parecidos que sejam, e neste momento estou a falar do CDS, por mais parecidos que sejam até na postura de debate, Francisco que o Rodrigues Santos apoiou, parece-me que fecharam todos essa. Porque acho que mesmo assim, por muito parecido que seja, parece-me ser um partido democrático. Portanto, fecharam essa porta ao partido não democrático que lá está, que é o Chega, cada vez mais assumido como não democrático, embora digam que seja democrático, cada vez mais assumido, afinal de contas, Deus, pátria, família e trabalho, isso diz tudo. Uh, Eu eu tenho acho. dúvidas, porque continuas a ter, desculpa, deixa-me só dizer que nos Açores Sim, sim, sim. continuas a ter a solução que tens e nada muda. Portanto, eu acho que isto é Exato. retórica de campanha e tentar apelar ao voto porque percebem que o Chega consegue ir buscar muito eleitorado, mas acho que é só retórica, porque a direita sabe sempre entender-se muito bem depois de eleições. É só mesmo, eu acho que o CDS mudou a sua posição de querer apoiar ou ter apoio do Chega porque era para passar um bocadinho outra imagem. Para. Porquê? Porque a Francisco Rodrigues Santos já chegou a propor muitas vezes a André Ventura, até mesmo em televisão nacional, que gostaria de fazer acordos que Chega. E, e basta consultarem e procurarem. Só que eu acho que o CDS mudou um bocadinho a sua posição, que é para não entrar em morrer de vez e ainda conseguir ter apoio ou coligar-se após eleições com o PSD. E eu acho que Sim, eles estão a tentar demarcar-se muito da direita, dos outros partidos da direita. Aliás, viu-se que eles agora meteram uns outdoors novos e tentam imitar os autores dos outros partidos, mas não é com uma volta, no fundo. E fizeram isso com o PS, com o PSD, com a Iniciativa Liberal e com a extrema-direita. E, portanto, não fazem isso com a esquerda. Eu acho que não fizeram isso com a esquerda. E, portanto, mostra que o CDS está muito a tentar posicionar-se no eleitorado da direita. Aliás, o slogan deles que eles têm usado é as mesmas razões de sempre e, portanto, não percebemos, ou pelas mesmas razões de sempre, não sei bem quais são essas razões, mas remete-me para uma ideia de que se afirma na direita e, portanto, é o partido mais direita, não é? Que foge um bocadinho de se calhar ao direita, é mais direita, é mais. Enfim, em termos de retórica e de percepção, isto vale o que vale, mas parece-me que eles estão a tentar posicionar aí e por isso, daí serem um bocadinho mais assertivos agora com o Chega, mas eu duvido que isso se veja depois de eleições. Mas também vamos ver o resultado e a relação de forças depois, isso também tem peso, mas duvido que o CDS feche essa porta. Não me parece, porque todo o histórico demonstra que não fecha a porta de entendimentos com o Chega. Eu acho que essa pelos mesmos motivos de sempre, isso é fácil de explicar. Sempre até há 20 anos atrás, quando começámos a ter uma evolução de século XXI, porque o CDS é um partido parado no tempo. Portanto, lá está, os mesmos ideais de sempre. Está lá dito. E acho que é assim que podemos passar para o próximo debate, que inclui o CDS. Pedro, sim, vais começar tu hoje, agora pode começas ser, tu. pode ser. Francisco Rodrigues Santos versus António Costa, CDS versus Partido Socialista, dois partidos históricos que têm uma grande marca na democracia portuguesa, um em clara decadência e isso vem se notando nos debates pela forma como age, pela forma como apresenta o seu discurso. Antes de começar, eu acho que a Clara de Souza esteve novamente muito bem, como já tem estado, tem moderado bastante bem os debates e soube colocar as perguntas e explica-se a cada um dos candidatos. Francisco Rodrigues Santos, mais uma vez, demasiado focado na questão religiosa, como tem sido sempre, e como o Diogo que tinha acabado de falar, o CDS não evolui no tempo, continua parado, sempre pegado aos mesmos costumes, às mesmas ideias, e aqui nota-se o discurso de Francisco Rodrigues Santos não é mais além da religião. Todas as posições do CDS têm algo sempre a ver com a religião. António Costa esteve muito bem na questão da disciplina de cidadania e evidenciar o afunilamento religioso, como já tinha acabado de dizer, das propostas do CDS, como já tínhamos falado no anterior debate do PS. António Costa continua a vangloriar-se sobre pequenas conquistas durante o seu governo, quando ainda há muito trabalho a fazer e ainda há muito que se tem que conquistar. Oi. Um,
Filipe, estás-me a conseguir ouvir? Ah, sim, tinhas, Não é? tinhas Vocês acabado. pararam. Desculpa. É como estava a dizer, António Costa continuava a gloriar sobre as pequenas conquistas durante o seu governo, que ainda há muito a percorrer, há muito a fazer. Na questão da saúde, António Costa esteve bem, na minha opinião, mas ambos conseguiram debater os seus pontos. No entanto, continuar com as PPPs é só adiar uma tragédia no SNS, e se há investimento claro e que é urgente fazer e que se tem que fazer, é agora. Temos que investir no SNS porque continuar a recorrer o SNS, ter que mandar pessoas para os privados e ter que recorrer a isso, é só adiar uma tragédia no SNS que pode não ter, pode não haver retrocesso. E por isso, se há aposta a fazer no SNS e melhorá-lo, é agora. E pronto, mais uma coisa que eu também vi que o Diogo tinha apontado nos apontamentos dele é que Francisco Rodrigues Santos é extremamente a favor da liberdade, desde que seja consoante aquilo que ele acha bem e consoante ele concorde, não é? Portanto, acho que é um pouco isto que há a retirar deste debate. Pois, agora é falarmos aqui um bocado entre nós. Filipe, queres dar tu agora a tua opinião? Sim, pode ser, porque este debate é exatamente o contrário, no fundo, do que aconteceu com o PS-PAN, em que, no fundo, foi uma autoestrada para António Costa. Não por propriamente mérito próprio, mas mais por ausência de Francisco Rodrigues Santos, porque não foi buscar todos os papéis e todos aqueles chavões que nós vemos na direita, e um bocado a direita até americana, a direita um bocadinho mais extremista, e que são importados diretamente por Francisco Rodrigues Santos, ele está a tentar apelar um bocadinho ao voto católico, até porque percebe que está a fugir em parte desse voto para o Chega, e portanto vai tentar recuperá-lo, e vem com todas essas questões de ideologia de género e etc. E quer dizer, isso só abriu o caminho para António Costa até ter uma postura muito mais presidencial portanto, de estadista, do homem do centro, e portanto por isso é que eu estava a dizer que foi exatamente o contrário do PS-PAN, porque aqui sim acho que António Costa conseguiu ir buscar uma posição mais ao centro, muito mais respeitável, por assim dizer. Se isso joga com o PSD ou não, tenho dúvidas, porque lá está, também não vai conseguir tirar muita coisa ao CDS, não era propriamente, acho, um debate para tirar eleitorado um ao outro, e aí claramente António Costa sai por cima porque consegue consolidar a sua posição, enfim, a falar dos direitos humanos, da questão da liberdade, quer dizer, coisas fundacionais da democracia, e quer dizer, acho que mais ou menos toda a gente concorda, pode haver ali alguma perspectiva ligeiramente mais para um lado, mais para o outro, mas quer dizer, foram coisas absolutamente consensuais na nossa sociedade, e que só deixou foi o líder do CDS muito mal, e que lá está, mais uma vez, aquela postura muito agressiva que já se tinha visto e que se continua a ver, mas que nem sequer combina muito bem com aquilo. Sinto que aquilo é muito forçado, que é quase uma personagem, e portanto ele se está a esforçar para ser agressivo, se está a esforçar para dizer aquelas coisas e repetir aqueles chavões um bocado propositados, e isso não, quer dizer, não, as pessoas veem a léguas que não é genuíno, veem a léguas que não lhes diz nada, porque aquilo responde a zero problemas. E depois ele tenta acenar com algumas. Eu tenho dito isto, é quando a direita falar do que realmente importa, quando o debate for sobre a habitação, sobre a educação, sobre a saúde, etc., a direita fica um bocado sem chão, porque a verdade é que tem falado destas questões de ideologia de género e etc., e quer dizer, isto diz zero às pessoas, e acho que foi uma oportunidade completamente desperdiçada, porque Francisco Rodrigues, portanto, queria ter uma postura muito mais, enfim, Digna de um consensual, debate. moderada, exato. É que já nem vou para aí, mas um bocadinho o tom abaixo, e já poderia ganhar votos com isso, mas nem sequer foi por aí. Portanto, ele está a tentar copiar outras posturas, e eu acho que isto vai correr muito mal ao CDS, e se há debate em que isso ficou claro para mim, foi este. Exato. Eu acho que o debate primeiro ficou muito focado na saúde. Parece-me que passou-se muito tempo nos tópicos de saúde, e o Francisco Rodrigues dos Santos aí até pronto, conseguiu mais ou menos manter-se à tona com a sua ideologia, mas depois, a partir do momento em que diz que isto não é uma questão ideológica
E depois António Costa fez-lhe ver, pois nós também estamos preocupados com as pessoas, mas a sua agenda também é uma questão ideológica, para si é diferente. São visões diferentes no campo da saúde. Parece-me que até aí Francisco Rodrigues dos Santos perdeu-se. Embora esteja com um pouco mais autocontrole, parece que não está tanto como naqueles dois primeiros debates contra o PAN e contra a Iniciativa Liberal, em que veio com. parecia André Ventura. Por acaso Marcos Mendes ontem teve uma coisa sobre Ventura que era uma picareta falante e parece-me que Francisco Rodrigues Santos era um bocado assim e agora já é um pouco menos agressivo. Neste debate, acho que lá está, António Costa continua. Desta vez foi fácil ele vangloriar-se sobre as pequenas vitórias, porque Francisco Rodrigues Santos, como o Filipe disse, abriu-lhe a estrada para isso. Estava um bocado perdido neste debate, não sabia bem como é que havia. Eu acho que ele queria ser um pouco mais aquela personagem tipo André Ventura, mas depois faltou-lhe a coragem para se calhar defrontar a António Costa como defrontou João Coutinho de Figueiredo ou Inês Sousa Real. Francisco Rodrigues dos Santos, como o Perry disse, está pegado àquela agenda religiosa, continua um homem preso no tempo, com pouco mais de 30 anos, mas parece que tem 85. Mas é que nem as pessoas com 85 anos às vezes têm esse tipo de pensamento. Continua a ser de favor da liberdade, como o Perry disse, mas desde que seja da mesma opinião dele, porque tem que haver liberdade para as pessoas escolherem cidadania, mas não existe liberdade para um homossexual casar, porque o CDS é contra. Isto eu não consigo perceber o que é que ele quer ganhar com isto. É que já a maior parte das pessoas já são Exato. a favor. Exato, lá está, tem zero a ganhar com isto, a ideologia de género, a cidadania. Mas é que António Costa deu-lhe um baile no que toca à disciplina de cidadania. Porque eu tenho uma irmã que está no básico e a disciplina de cidadania não é só falar sobre a homossexualidade ou ensinar os miúdos a serem homossexuais. Não, é aceitar as pessoas, mostrar que isto é normal e não só sobre isso, mas também sobre política, sobre como estar cidadania, como estar na sociedade, fazer trabalhos sobre diversos tipos de temas. E eu tive formação cívica na altura, que não era cidadania, era formação cívica, e era isso que se falava. Portanto, parece-me que o que Francisco Rodrigues dos Santos quer passar é que aquela disciplina é para ensinar os miúdos a serem homossexuais. Epá, cresce aparece. Cresce aparece porque parece um miúdo chateado porque não quer falar sobre aquilo e que as outras pessoas também não têm que falar. Não. Cresce. Não tem. Deixa de focar numa coisa que tens zero a ganhar com isso. Como o Filipe disse, tens zero a ganhar com isso e vai-te focar em coisas que se calhar tens mais a ganhar. É que o CDS vai desaparecer se continuares assim. E é o que eu digo. O CDS está condenado ao desaparecimento e ainda por cima porque foca-se neste tipo de assuntos que não têm mínimo de ponta Adesão para à realidade, ter. não. Não tem nada a ver com a realidade. Mas, E só uma coisa que eu acho que António Costa falhou, sim. e que foi numa expressão que ele referiu-se à homossexualidade ou a termos como ideologia de género como uma opção. Não é uma opção. exato. Claro que não. Exato. Sim. E depois de António Costa ter dito isto aqui da opção, Francisco Rodrigues Santos tentou. Acho que não sei bem se aquilo conta como contra-atacar, mas dizer que não está provado cientificamente. Não, Quando mas está, pronto, o Francisco Rodrigues dos Santos, se calhar a única ciência que acredita é a religião. muita ciência que ele acredita é a religião. Portanto, e é isso que a última coisa que eu tinha para rematar, que é António Costa soube separar muito bem a religião da política e como nós aqui, eu e o António Costa partilhamos essa falta de fé, então acho que ele teve muito bem aí e ganhou se calhar muito mais apoio. Como o Filipe disse, foi uma autoestrada. O Francisco Rodrigues dos Santos construiu-lhe a autoestrada e ele
foi tranquilo, não precisou de fazer muito, foi só ensinar ao Francisco Rodrigues Santos, que não deve ter filhos com a idade de ir para a escola, o que é a disciplina de cidadania, foi falar sobre aquilo que fez e aquilo que quer fazer no SNS, porque o Francisco Rodrigues Santos nem o seu próprio ponto conseguiu defender. Portanto, acho que isto foi uma autoestrada completa para este debate que lá está. Ele não tem nada a ganhar com o eleitorado do CDS. Se calhar o eleitorado do CDS aqui vai para outros partidos, se calhar menos credíveis em termos democráticos, mas parece-me que foi tudo a ganhar para António Costa e tudo a perder para o Francisco Rodrigues dos Santos. E deixa-me só pegar aí num ponto, eu gostava no fundo isto é quase metafórico para aquilo que o CDS tem feito nos últimos anos. E eu acho que é o resultado, o que se viu naquele debate foi o resultado do alinhamento de uma cúpula do partido que está tão aliada da realidade, e eu não gosto desta expressão, mas está um bocadinho numa bolha de privilégio, que perdeu contato com aquilo que são os problemas das pessoas, que lá está, em temas como a saúde, em que há partido, um partido de oposição, por cima do lado da direita, podia, quer dizer, ao menos apresentar uma visão diferente, ou uma proposta diferente, nem sequer isso conseguiu destacar, e depois parte para temas que, quer dizer, não dizem nada a absolutamente ninguém. E eu acho que isso mostra só mas aquilo, aliás, que é o tipo de temas ainda são muito vincados por vários dirigentes atuais do CDS e que fazem luta daquilo e que acham que aquele é o caminho. Mas isto para mim só mostra que o CDS afastou completamente de base e do eleitorado e das pessoas e quer dizer, perdeu um bocadinho de noção, no fundo é isso, perdeu um bocadinho a noção daquilo que são as preocupações das pessoas e com a distribuição de voto que o CDS tem, eu começo a pôr em causa se o CDS consegue eleger mesmo. Sim, eu acho que é um pouco isso. E, e acho que podemos avançar neste debate, acho que não Sim, tem só muito. agora temos de ser um bocadinho mais rápidos porque para depois não ficar Exato, demasiado exato. longo, tentar ser um Exato. bocadinho rápidos nos próximos dois debates e para depois o Filipe poder passar também um bocadinho a sua mensagem. Próximo debate, Olha, Iniciativa Liberal versus Chega, João Coutinho de eu gostava de Figueiredo, começar. sim, versus André Ventura. Diogo, o microfone é teu. Eu acho que este debate foi lindo de se ver. Porquê? Porque, tal como Rui Tavares, João Coutinho de Figueiredo teve exímio contra André Ventura. Acho que, independentemente de ser esquerda ou direita, eu gosto de valorizar as pessoas que conseguem combater aqueles que são inimigos comuns, que é a extrema-direita. E João Coutinho de Figueiredo conseguiu aproveitar, se calhar tirando notas daquilo que Rui Tavares fez, e foi bastante eficaz contra André Ventura. Estava muito bem preparado. Muito melhor do que contra o CDS. Eu acho que o CDS foi um treino, como lhe correu mal, foi um treino para defrontar André Ventura, porque já que defrontou o Sharpay, agora era defrontar o Rottweiler. E acho que ele estava bem habituado. André Ventura, como sempre, mentiu, generalizou e ainda acusou o moderador de demagogia quando ele está a fazer populismo ao máximo. O João Coutinho de Figueiredo deu uma lição autêntica de cidadania e de civismo a André Ventura, porque o debate focou-se muito em questões sociais, e nas questões sociais a ele é um partido liberal, portanto é um partido que está muito próximo do LIVRE, do Bloco de Esquerda e até da CDU, ao contrário do Partido Conservador, que é o Chega. E aí é onde eu digo que posso ter concordado com grande parte das coisas que João Coutinho de Figueiredo disse, porque foi liberal, foi a favor dos direitos humanos, ao contrário de André Ventura. E depois, André Ventura só disse uma verdade neste debate, e é que a IL é o partido do lucro, e isso eu não posso dizer que não. Acho que foi a única coisa que André Ventura disse que saiu verdade daquela boca. Chegou à epítome do programa de futebol da CMTV, porque foi do mais labrego possível. A competência de João Coutinho de Figueiredo deixou André Ventura bastante nervoso e fraquíssimo naquilo que ele faz melhor, que é atacar o oponente, ao ponto de João Coutinho de Figueiredo parecia que já estava preparado para aquele ataque pessoal e sacou de um fact-check. Portanto, acho que André Ventura até aí falhou redondamente naquilo que ele costuma ser bom, que é irritar e atacar o seu oponente.
Também ficámos a saber que André Ventura quer cortar apoios a institutos, fundações e observatórios, portanto, retirar investimento a projetos sociais, científicos e culturais. Nada que surpreenda por parte de um partido que se calhar não é assim tanto a favor da liberdade de estudo e de opinião. Portanto, fica um bocado claro aquela que é a ideia de André Ventura. E por fim, João Coutinho de Figueiredo expôs a incapacidade enorme do Chega em ser coerente e apresentar boas propostas para o país, até em termos daquilo que é uma boa proposta por parte do eleitorado de direita. Portanto, quem ainda estava com o Chega por causa da economia, da visão económica, até aí João Coutinho de Figueiredo soube desmistificar muito bem aquilo que é o fraquíssimo programa eleitoral do Chega, que tem 9 páginas e que eu acho que fiz programas no básico, fiz trabalhos no básico com mais conteúdo do que o programa eleitoral do Chega. Portanto, isto foi, como aqui já nós ficámos com muito tempo, tive de fazer um bocado isto a correr, mas acho que foi giro de se ver. Por muito que eu não goste das ideias da iniciativa liberal em termos económicos, eu acho que João Coutinho de Figueiredo teve exímio frente a um André Ventura que a certo momento, tal como aconteceu com o Rui Tavares, apareceu perdido e já nem sabia bem o que é que havia de fazer. E então repetia sempre a mesma pergunta, interrompia e chegou àquele comentador de futebol total sem qualquer tipo de respeito para com o debate político e sem qualquer tipo de respeito para com o eleitorado e com o povo português. Podes ir tu agora, Filipe. Posso, pois, Ventura, quer dizer, mostra que é tudo hoje e nada amanhã, e estas voltas e revoltas, quer dizer, parecia até que era quase um colosso da esquerda sobre atacar a iniciativa liberal, sobre a iniciativa privada e sobre o lucro, etc. Enfim, ele dá para tudo e para nada e muito facilmente. A questão é que eu acho que, se calhar discordo um bocadinho de ti, é que eu acho que isto até cola. Ou seja, acho que este argumento até surte efeito com algumas pessoas, ou principalmente com aquilo que tem sido o eleitorado do Chega, e a tentativa dele era marcar diferenças em relação à iniciativa liberal. Coutinho Figueiredo, e concordo que ele está mais preparado, eu sinto mais seguro das coisas, das propostas e da forma como apresentei, etc. Se bem que o sinto com uma postura diferente, mas ao contrário do Rui Rio, que acho que é propositado, eu não sei se ele está mais cansado ou de certa forma com menos genica. Achei que podia ali em alguns momentos ter rebatido mais fácil, até porque depois, para o final do debate, ele estava já quase a cair na armadilha de Ventura, do interromper e etc. E mandar outros temas, e portanto, quem está a debater Se com ele sente lembrou aquela do que aconteceu necessidade com de o CDS. responder. Depois, exatamente. E depois sim, eu senti ali aquela coisa de responder à aventura e quase que ia caindo ali na armadilha. Portanto, ele percebeu que a estratégia tinha de mudar um bocadinho e fez-o bem. Depois, para o final, não sei se é o cansaço ou se é outro motivo, mas viu-se que não era a praia de Coutinho Figueiredo fazer o debate daquela forma. Penso que ainda possa estar ali a ajustar a estratégia que vai usando, mas acho que esteve francamente melhor daquilo que foram os primeiros debates. Acho que conseguiu estabelecer algumas diferenças importantes também para aquilo que a iniciativa liberal queria, que era consolidar o eleitorado no campo da direita, e conseguiu rebater várias coisas de Ventura que no fundo não batiam certo, mas quer dizer, quando tem um programa de 9 páginas, depois aquilo inventa-se coisas a meio e ninguém pergunta porquê, porque não. Acho que a moderação também não esteve muito bem, até pelas interrupções que deixou de ter Ventura e que destabilizaram um bocadinho ali contra Figueiredo, mas acho que claramente que o Coutinho Figueiredo sai por cima. Não sei se Ventura ganha propriamente alguma coisa com este debate, talvez com algumas pessoas que não se revêem tanto na parte liberal da direita, de económica liberal. Talvez se possam ter iludido um bocadinho mais por aí, mas acho que o Coutinho Figueiredo saiu um bocadinho por cima neste debate. Sim, o que eu tenho aqui apontado também é um bocado disso. André Ventura teve uma parte muito cómica que foi apontar defeitos nos programas dos outros partidos e a dizer que João Coutinho de Figueiredo não sabia o seu programa, quando André Ventura tem um programa de 9 páginas e às vezes parece que nem isso sabe. Notou-se isso com o Rui Tavares, quando o Rui Tavares começou a ler algumas das propostas. André Ventura começou a fazer uma cara como de quem não sabia aquelas propostas. João Coutinho Figueiredo vem evidenciar a falta de seriedade e compromisso e competência do Chega. André Ventura a ter o mesmo discurso de Francisco Rodrigues Santos em algumas partes, quando tem modelo económico
muito semelhante ao da ele, por isso não entendi muito bem isso. Mas pronto. João Coutinho de Figueiredo a mostrar que vem preparado para os debates e mostrou já saber completamente o discurso de Ventura, que não muda desde o início. Já tem aquilo lá, André Ventura, foi aquilo que eu disse, ele preparou uma folha nisso de debate e agora é só aquilo que ele usa, não usa mais nada além daquilo, não sabe mais nada além daquilo. E João Coutinho de Figueiredo já sabia perfeitamente o que é que o candidato do Chega ia dizer, tanto pronto, com aquele caso do fact-check. João Coutinho de Figueiredo tinha aquilo já lá pronto para lhe mostrar. A Aventura estava muito nervoso e foi aquilo que o Diogo também disse. Chegou ao cúmulo de comentador de futebol na CMTV, continua a falar por cima de todos, só que ia apontar uma parte em que o João Coutinho de Figueiredo teve mal, que foi na pergunta sobre prisão preventiva de 3 meses. Pronto, André Ventura confrontou com isso e João Coutinho de Figueiredo achou um bocadinho mal, não respondeu e ainda disse: eu respondo àquilo que me apetece, que pá, marcou um bocadinho de debate, pelo menos Eu para acho que mim. foi o mesmo que aconteceu com Catarina Martins, quando falou sobre a questão da proposta da educação e ele Verdade, sim, sim. completamente passou ao lado e foi para outra, embora agora já se saiba que a proposta já não está no programa da IL, mas pronto, naquela altura foi um bocado marcante. Sim, eu acho que pronto, o João Coutinho de Figueiredo teve mal aí, apesar de que, pelo que eu percebi, já não está no programa deste ano, ainda não tive a oportunidade de ler, nem mesmo por alto, o programa da IL. André Ventura continua a malhar nos subsídios e a dizer que temos o RSI alto, sendo que o máximo é de menos de 190 euros e a média é 120. E demasiado orgulhoso. André Ventura estava mesmo muito orgulhoso. E eu notei isso dos seus ataques, dos ataques que faz, e sentia-se extremamente bem por os fazer. E do que eu tenho acerca deste debate, é isto. Tem alguma coisa a acrescentar, pessoal? Quer dizer, se eram Porsche ou Mercedes ou lá o que era que ele estava a falar, mas realmente acho que até aí que o Tri Figueiredo podia ter rematado melhor essa questão. Eu acho que ele até diz tipo, mas não eram Porsche, eram não sei o quê. Acho que nestes Era. pormenores, lá está, que o Tri podia rematar melhor e não sei se não está confortável ou se é parte da estratégia dele, mas que se calhar podia fazer um bocadinho aí a diferença. Sim, Mas já eu sei. acho que podemos também, olha, para o lado que eu durmo melhor, falarmos pouco dos debates do André Ventura, porque eu já estou farto deste homem. Portanto, Mas está desgastado, ele está um bocadinho, ele está abalado. está. Eu Ele sinto que está ele está, eu tá sinto que tem andado porque nas abalado. presidenciais ele conseguiu ganhar a praticamente toda a gente, exceto o Marcelo Rebelo de Sousa, e com a Ana Gomes ainda ficou ali muito Foi o próximo um do muro. outro, foi duro, e na altura também teve aquele agravante de ter arrasado por completo Marisa Matias, e ganhou ali muita força. Agora, nos debates, tem vindo a cair constantemente, porque cada vez mais. Primeiro, porque ele nunca tinha levado um arraso como o que levou de Rui Tavares, e agora apresenta-se contra Coutinho de Figueiredo, que também lhe dá um belo um arraso, se calhar não tão forte como o do Rui Tavares, porque foi com o Rui Tavares que começámos a saber que ele tinha um programa de 9 páginas, mas agora parece que ainda leva mais uma machadada e vai ser complicado os próximos debates. Mas pronto, parece-me que está de facto a cair e acho que aqui estamos todos em consenso que esta campanha não está a sair tão de feição como o Chega se calhar pensava que ia sair, e o João Coutinho de Figueiredo um, apontou isso. Acho que agora podemos partir para o próximo debate. Penso que estamos todos de acordo. PAN versus LIVRE. Mais uma vez, Filipe, podes seguir em frente. É a tua praia este. Sim, começando um bocado também pelo início, viu-se neste debate algumas questões mais interessantes, pelo menos do meu ponto de vista, que dava mais profundidade e percebe-se algumas coisas, as diferenças entre alguns partidos e as propostas um bocadinho melhor. Viu-se esta tal tendência que eu falava no início do PAN a tentar consolidar aquilo que era um bocadinho o seu eleitorado e, portanto, a não tentar fugir muito aos temas que lhe são até mais confortáveis, mesmo nas questões ecológicas, desvia sempre um bocadinho para a parte animal e tentou ir um bocadinho por aí. Acho que ficou muito marcada, muito evidenciada uma diferença basilar entre o LIVRE e o PAN sobre as medicinas alternativas e todo esse tipo de questões, e até foi um momento caricato, não é? Quando Rui Tavares interpelado se ele é um negacionista das medicinas alternativas. Eu até fiquei assim um bocadinho atónito, não sabem por onde ir, eu percebo, eu também ficava assim um bocadinho, será que eu ouvi bem ou não?
mas pronto, acho que se explicou bem e conseguiu marcar ali muita diferença em várias questões ecológicas. Acho que acabou por conseguir, voltou aqui a questão também do RBI, e o PAN está um bocadinho a fazer o zigue-zague. Eu até penso que dentro do PAN, a ala que saiu do eurodeputado e da deputada Cristina Rodrigues era um bocadinho mais por esta via do RBI e de outras coisas, e de outros assuntos mais da área social, e parece-me que neste momento o PAN não quer ir tanto por aí, portanto está a tentar zigue-zaguear um bocadinho nestas questões. O universal já não é bem universal ou incondicional, e enfim, está a tentar, está a ver que aquilo está a dar alguma polémica e portanto não se quer atravessar muito, porque lá está com receio e sente que agora a melhor estratégia é um bocadinho consolidar e não arriscar. Por outro lado, o Rui Tavares estava confortável para continuar a falar desses assuntos, continua a falar da questão do RBI, nas questões ecológicas também esteve muito bem, a meu ver. Quer dizer, sou sempre suspeito, mas ele consegue sempre ter aquela veia de professor e de académico, e portanto, e nesta campanha essencialmente o que se tem visto é que ele está muito forte na questão de conseguir rematar com pressão de debate ou conseguir dar um exemplo prático muito concreto rapidamente, e isso ajuda a passar a mensagem que ele quer passar, e neste aspecto acho que o LIVRE marcou uma diferença substantiva em relação ao PAN, e que sai um bocadinho por cima. Ficou também a questão da ecogeringonça um bocadinho no ar e que sai do debate. O PAN continua a pescar à direita e à esquerda, não se arrisca muito, e acho que isso também acaba por prejudicar o PAN, essa indecisão, mas enfim, tem sido a estratégia seguida e parece estar aberto a uma negociação com uma maioria de esquerda ou de direita, mas acho que isso está a prejudicar, e o LIVRE nisso tem sido claro, é a oposição com uma maioria de direita e está disponível para entendimentos com uma maioria de esquerda, e isso tem sido claro, e isso também dá confiança ao eleitor no contexto das eleições que temos, em que há muita incerteza sobre a governação, não é? E que se votou o governo abaixo e corremos o risco de ficar com uma situação muito semelhante à que tínhamos antes, e portanto como é que se vai governar a seguir? E nesse campo o PAN não está a dar muitas seguranças, parece-me, e aí Rui Tavares conseguiu sair por cima novamente. Podes ir agora tu, Diogo. Ok, está bem. Então, eu concordo com o Filipe no facto que parece-me que o Rui Tavares saiu por cima deste debate, até porque lá está. O Rui Tavares soube atacar, e quando digo atacar não é apontar claramente falhas ou qualquer tipo disso, soube bem explorar aquilo onde o PAN ainda não consegue ser consistente, na minha opinião, que é a apresentação de soluções sustentáveis. Principalmente se estivermos a falar em algo que não seja direitos animais ou ambiente. O PAN ainda está com muitas dores de crescimento nesse caso. E o Rui Tavares soube que se consegue apontar falhas a qualquer um, o PAN não seria, com feridas tão abertas, não seria muito difícil de explorar. Parece-me que ficou bem notório quais as diferenças entre o LIVRE e o PAN. Foram ambos, os candidatos estavam calmos, respeitaram muito bem as ideias um do outro e souberam discutir onde é que têm diferenças, que não são em assim tantos lugares como se calhar muitas pessoas pensam. Perdão, o LIVRE e o PAN são bastante parecidos em muitas questões, mas há uma diferença. O LIVRE está muito mais preparado para falar em questões económicas, sociais, do que propriamente o PAN, que está a crescer nesse sentido, não em termos eleitorais, porque tem perdido terreno nas sondagens, mas continuo também com algumas ideias, com uma ideia muito vincada sobre o PAN, que é parece-me recusar um espectro de esquerda-direita para se definir, mas apresenta propostas que são muito mais à esquerda do que propriamente à direita. Não consigo perceber porque é que eles querem fugir a esse dogma de esquerda-direita, quando acho que está mais do que claro que o PAN é um partido muito mais à esquerda do que à direita, e viabilizar um partido de direita é um bocado contra a natura, até porque o PAN quer uma reforma do sistema económico para haver uma política verde. O que Rui Tavares diz que temos que ter uma política do conhecimento e uma economia do conhecimento, acho que agora sim digo bem,
muito focado em políticas verdes, de crescimento económico e crescimento pessoal, crescimento social. Acho que é aí onde o livro claramente se destaca. Continua duas coisas que não gostei sobre o Rui Tavares, que falou naquela situação do testar, vamos testar, penso que era o RBI, Sim. era testar o RBI, acho que continua a ser muito hipotético, tal como Catarina Martins tinha falado na altura que o Rui Tavares queria algo, acho que era sobre a saúde, que era criar um gabinete de estudo, e aí eu não concordo tanto essa política mais hipotética, mais de teste, primeiro, embora consiga perceber a posição, não concordo tanto. E outra foi mais uma vez a dizer se queremos ser partidos da convergência ou da, da Intransigência. intransigência. Exato. Eu acho que ficou explicado. Acho que o Rui Tavares quer aqui distanciar o LIVRE dos restantes partidos à esquerda, até porque deve criar, deve mostrar o porquê de que se deve votar no LIVRE e não nos outros partidos à esquerda, porque afinal de contas estão a disputar o mesmo eleitorado, mas não sei se esse é o caminho certo, dizer que os partidos de esquerda foram partidos da intransigência, até quando se falou na eco-geringonça, e não estavam incluídos nem o PCP, nem o Bloco de Esquerda. E também um bocado pior por parte de não incluir o PCP, visto que o PCP vai em coligação com o PEV e são partidos que vão sempre em coligação e vão quase. Votam praticamente sempre da mesma maneira. É uma questão, às vezes, de mínima de discordância entre um partido e outro, e não estou a ver o PEV a juntar-se a uma geringonça onde o PCP não se juntasse. Portanto, acho que aí Rui Tavares não está tão bem, mas isso é também uma opinião pessoal, acho que não vai ser uma opinião geral, mas Rui Tavares esteve melhor que Inês Real, que também não esteve mal, mas acho que os ambientalistas podem ganhar nesta parte do eleitorado onde o LIVRE disputa diretamente com o PAN, os ambientalistas parece-me que conseguem ganhar mais em votar no LIVRE do que propriamente no PAN. Sim, eu vou tentar ser agora breve. Mostrar os partidos com ideias parecidas, apesar de divergirem em alguns pontos, provavelmente em termos de economia. Pronto, como já referimos, não vamos estar aqui a bater mais no ceguinho. O PAN ainda está muito verde em termos económicos e das suas propostas e tem que evoluir um bocadinho mais além das questões ambientais, também relacionadas com os animais. E acho que é um bocadinho isso que falta ao PAN para conseguir dar o próximo passo. Em termos também aí da ecogeringonça, um bocadinho difícil, acho um bocadinho difícil ir a acontecer se o PCP e o Bloco não estiverem incluídos, incluo já mesmo o bloco porque apesar. Eu também incluo o Bloco, só falei do PCP porque era Sim, por sim, sim, causa por da causa do coligação, PEV. era complicado de um não estar e o outro. E para o Bloco e o PCP pressionarem agora, eu acho que era essencial estarem ambos para pressionarem ainda mais o PS a negociar e a ser mais flexível nas negociações, não ser tão intransigente. Aquilo que aconteceu nos últimos dois orçamentos, um, que acho que ainda é isso um bocadinho que o Rui Tavares peca em atribuir demasiadas culpas do chumbo deste orçamento ao PCP e ao Bloco e não colocar tanto a hipótese da intransigência do PS em cima da mesa, mas no geral foi um debate bom, debateram-se ideias de ambos os partidos e entre os ambientalistas sou um bocadinho como tu, Diogo. Vejo mais vantagens em votar no LIVRE do que no PAN. Tens alguma Lá coisa está, a o acrescentar? LIVRE engloba vários tipos o LIVRE engloba vários tipos de eleitorado e Sim, não isso só os ambientalistas. é bom para o LIVRE, não é só os ambientalistas, mas como se eu fosse uma pessoa ambientalista, do tipo de eleitorado ambientalista, acho que teria mais em votar, ganharia mais em votar LIVRE do que em votar PAN, porque tem muito mais propostas para o desenvolvimento do país e muito mais soluções concretas do que propriamente o PAN. Acho que é uma coisa que toda a gente pode ver
E se calhar eu não digo que o PAN, eu digo que o PAN é necessário na Assembleia, mas também é necessário o LIVRE e vê-se claro que se calhar existe aqui uma, um- uns adversários, os adversários diretos aqui em algum tipo de eleitorado. Filipe, se quiseres acrescentar Sim, há alguma aqui dois. coisa, Sim, eu vou tentar ser muito rápido em só em e dois depois pontos. podes passar logo para o Primeiro, programa do livro. combinado. Aqui a questão da ecogeringonça. Entretanto, eu estava já a dizer que isso, obviamente, estaria aberto ao Bloco de Esquerda e também ao PCP, e teve aqui o efeito, no fundo, foi mais retórico, de pôr a questão a debater o LIVRE e, portanto, incluir o LIVRE na questão da governação e não deixar a narrativa da geringonça ou não continuar. E, portanto, parece-me, foi aquele remate final e que depois até acabou por fazer a manchete de alguns jornais sobre o debate, e que conseguiu, num debate um bocadinho mais morno, porque foi um bocadinho, enfim, com algumas posições comuns, algumas diferenças assinaláveis, mas quer dizer, não foi aqueles debates propriamente de polos opostos, portanto acabou por depois conseguir, depois do debate, no fundo, conseguir assumir a narrativa desse debate e nesse aspecto parece-me que foi eficaz. Porque conseguiu pôr o livro no centro da discussão. Não me parece que com efeitos práticos isso tenha depois algum efeito na governação de excluir ou incluir alguém, mas acho que neste momento concreto acabou por cimentar um bocadinho a dinâmica crescente do livro. E depois desta questão do PAN, eles próprios têm dito e continuam a dizer que são no fundo o partido das causas e portanto isso tira-lhes alguma consistência ideológica e alguma visão da sociedade, até porque tem pessoas, parece-me que o eleitorado é um bocadinho diverso, tem pontos em comum no seu eleitorado, a questão animal a mim parece-me central. Há pessoas que não votavam, mas que a questão animal já era muito presente e que começaram a votar no PAN. Aliás, foi assim que o PAN cresceu um bocadinho, na altura com o crescimento do Facebook e os grupos de animais, de proteção animal e etc. Foi assim um bocadinho que o crescimento do PAN se deu ali nos anos 2011, 2014 portanto, continua a ter esta fragilidade e, aliás, a decisão, de certa forma, que houve no PAN foi muito à conta disso e o PAN está não só na questão da percepção pública a cair um bocadinho, como também na própria estrutura interna tem tido essas divergências e, portanto, também se vê um bocadinho desvaído de pessoas. E isso pode prejudicar agora o PAN nestas eleições. Estes são os dois pontos que eu queria fazer. Okay, então vou já falar só um bocadinho do LIVRE e daquilo que o LIVRE tem proposto. O LIVRE faz o seu programa eleitoral de forma aberta e, portanto, é discutido, imensamente discutido e é depois votado em Congresso. E foi isso que fizemos agora em dezembro, quando fomos a Congresso e tivemos mais de 100 emendas ainda para votar sobre o programa. E, portanto, ele depois rapidamente saiu no final de dezembro. Está em programa.partidolivre.pt. Tem 21 capítulos, porque a ideia é exatamente ter uma visão muito abrangente da sociedade e procurar responder a várias temáticas. Obviamente que para nós há prioridades. O SNS é uma delas, sem dúvida. Não só o reforço do SNS, mas também como resolver a suborçamentação da saúde, que tem sido um problema evidente e que o governo PS também não lhe tem respondido como devia. E depois em áreas como o ambiente, que é claramente uma prioridade, as questões ecológicas, que são prioritárias e que devem ser incluídas numa ótica das políticas públicas em todo o lado. Ou seja, nós temos muito esta vertente de Ministério do Ambiente e que trata um bocadinho do ordenamento do território e que trata das questões da floresta, etc. Mas na verdade é que precisamos de uma visão ecológica, sobretudo na educação, na saúde, mesmo na questão da habitação. Nós temos perdas energéticas por causa da má habitação que temos e é por isso que é preciso ter uma visão ecológica em várias áreas da política pública e essa é uma diferença, lá está, substancial face ao PAN e que faz depois diferença, seja a nível económico, seja a nível do bem-estar das pessoas. É um programa que toca na questão do aumento do salário mínimo para 1.000 euros. É um programa e esta é uma postura do LIVRE e que marca também a diferença de muitos partidos na esquerda, porque o LIVRE, no fundo, é o único partido da esquerda que não nasceu do marxismo-leninismo, mesmo o PS, a raiz do PS é muito marxista, portanto, o LIVRE, no fundo, é o único partido que não nasce dessa raiz. E isso vê-se em coisas como a questão de não olhar para as pessoas
só como trabalhadores e, portanto, só como força de trabalho, e, portanto, o LIVRE olha para as pessoas como mais como cidadãos e, portanto, podem seguir ou deviam poder seguir aquilo que bem entendem na vida e ter os projetos de vida que entendem, e, portanto, todas as políticas públicas devem ser orientadas para isso. É por isso que defendemos a redução do horário de trabalho, é por isso que defendemos mais liberdade no contexto laboral e o apoio ao trabalho independente, que também é preciso, e é por isso que defendemos que as políticas a nível de subsídio de desemprego sejam mais flexíveis para que exatamente permitam esta liberdade. A liberdade de, se quiser estudar, vou estudar, se quiser mudar de emprego, não tenho que ter medo porque vou perder a minha fonte de rendimento. O RBI também vem muito por aí. Não para que as pessoas tenham uma rede de segurança sempre para que possam explorar outras opções de vida, e no fundo esta concepção de liberdade também é uma das grandes diferenças, por exemplo, face à iniciativa liberal, que em português se calhar não dá bem para distinguir, mas em inglês temos o freedom e o liberty, e o que o livro defende é uma coisa e o que a iniciativa liberal defende é um bocadinho outra. É uma liberdade coletiva, da responsabilidade também com o outro, da ideia em comunidade. É por isso que defendemos meios de transporte da mobilidade suave e que as cidades não sejam ocupadas pelo carro, porque é uma das coisas que se perdeu, este espírito ou este sentido de comunidade que tínhamos e de estar mais preocupados uns com os outros, exatamente porque já não estamos tanto nas nossas cidades, porque não temos jardins para o fazer, porque não temos sequer tempo para o fazer, porque trabalhamos 40, 50 horas por semana e não temos tempo para o fazer, e o livro vem dar resposta a este tipo de problemas, que são atuais, porque não podemos continuar com as mesmas políticas de esquerda para problemas que eram de há 100 anos e do contexto fabril e do contexto em que a vida e a perspectiva de vida era muito diferente daquilo que é hoje, em que as pessoas querem seguir mil e um projetos de vida, em que querem estar a trabalhar em mil e um sítios, em que querem ter casa aqui hoje e querem ter casa no outro lado amanhã, e portanto esta flexibilidade também deve acompanhar as políticas públicas, e é isto que o LIVRE vem responder, e acho que tem demonstrado que tem gente muito competente para o fazer, e que as primárias acabam por trazer também pessoas para a política, acabam por envolver mais pessoas no processo de eleição, e isso também é benéfico porque traz muitas visões diferentes. É um partido libertário e, portanto, às vezes as diferenças, gostamos muito de localizar as diferenças, e isso acontece muito com os libertários, mas é um partido que está em crescimento, e felizmente, depois do que aconteceu no passado, temos conseguido crescer em número de pessoas, e que acredito que vai ser a voz progressista e ecologista que falta na Assembleia da República, e que a esquerda, como dizia Jorge Sampaio, que dizia que estava farto de perder nos anos 90, alguns por essa altura, dizia que estava farto de perder, e sinceramente, como homem de esquerda, também me sinto um bocadinho cansado de ver maiorias de esquerda desperdiçadas, e o LIVRE não vai deixar desperdiçar, nem vai botar abaixo mais uma maioria de esquerda. Ok, Filipe, muito obrigado pelo teu esclarecimento. Por hoje foi isto. Bilé, se quiseres dar alguma notinha final. Agradecer ao Filipe a presença, agradecer-te a ti por teres pensado isto mais uma vez, né? Episódio 4, parece-me que está melhor que nunca. E agradecer a todos que têm acompanhado, e têm sido bastantes para aquilo que costuma ser o nosso público. Acho que tenho gostado bastante da presença de todos. Comentem mais para sabermos mais as vossas opiniões. E mais uma vez, obrigado, Filipe, por teres vindo dar essa ideia do que é que o LIVRE defende, um partido que, concordo contigo, se calhar as pessoas deviam ter essa ideia que é necessário na Assembleia essas ideias. Mais uma Obrigado, vez, eu, obrigado, força, Diogo, força. obrigado, Perry, também só pelo convite e pelo momento que tive aqui, e de espaço, e de, no fundo, trocarmos algumas ideias e impressões, que também é sempre bom. Por isso, muito obrigado e o maior sucesso. Portanto, mais uma vez, Filipe, muito obrigado por teres aceito o convite. Malta, sigam a comunidade nas redes sociais, está tudo aí em baixo, o nosso site, o nosso link para entrarem no Discord, também a nossa Twitch, o nosso Instagram, Twitter. Sigam-me a mim, também está tudo aí em baixo. Sigam o Diogo. Filipe, queres divulgar uma página tua ou mesmo do livro?
Sim, podem seguir-me no Twitter em Filipe Honório com H, no Instagram em Filipe AF Honório com H e também as redes sociais do Livre, Partido Livre no Instagram, Livre PT no Twitter e no Facebook Livre. E sigam também já agora as redes do Livre Leiria, que é de onde eu faço parte. E é Livre Leiria também em todo o lado, Facebook, Instagram e Twitter. Obrigado. Foi isto, malta, muito obrigado por terem ouvido e estamos de volta aqui no podcast da comunidade na próxima quarta-feira para analisarmos os debates de hoje, segunda, e da manhã, terça. Muito obrigado mais uma vez e vemo-nos lá. Tchau, tchau.